Boa tarde, nós vamos começar. Sejam todos bem-vindos. O Gilberto, eu vou convidar o Gilberto para falar daqui a pouco, mas eu vou servir o chá. Então, cada um de vocês venham aqui, eu sirvo o chá, não tomem o chá, esperem. E daí a gente vai tomar todo mundo junto, tá? Daí quando tiver todo mundo junto, quando servir todo mundo, a gente toma todo mundo junto. Sejam todos muito bem-vindos, é uma emoção muito grande ter tanta gente reunida na força da Mãe Divina. A Ayahuasca para mim é sempre um autoconhecimento, uma expansão, é a gente realmente conhecer mais da gente mesma, e hoje vai ser na energia dela, que é muito acolhedora. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, a gente vai estar aqui, mas então a gente vai começar já servindo já. Pessoal, vamos ficar de pé então, pra gente beber o chá? Segurem o copinho na mão direita. Certinho. Aí a gente bebe tudo de uma vez, tá? Se por acaso vocês sentirem que o gosto é um pouco forte, porque depende de cada um, tem gente que gosta, gente que não gosta. Aí tem um suquinho aqui, vocês podem vir com o copinho, colocam um pouco de suco para tirar o gosto ali, tá bom? Essa é uma prática que a gente usa normal pra gente. Aí depois que a gente beber o chá, aí eu vou conversar um pouco com vocês, o Fábio vai conversar também, mas a gente faz isso porque o chá ele tem um tempo para funcionar, vamos pensar assim, né? 15, 20 minutos, a gente tem esse tempinho para dar essas orientações, certo? Uma outra coisa importante é a gente colocar são um casal, né? Colocar o casal no círculo, né? Aí vocês... mas a gente pode beber, depois vocês se posicionam aqui para a gente ficar todos numa espécie de proteção, sabe? Tudo bem? Pode ficar aí, a gente bebe e depois vocês se movimentam. O chá demora um pouquinho para fazer efeito. Certo, pessoal? Podemos então começar? Então vamos lá. Em nome do eu sou, o que eu sou, peço, neste momento, iluminação a todos os que estão aqui e agora, bebendo esse chá Ayahuasca, para que todos encontrem a sua luz interior, encontre a sua cura, encontre a sua espiritualidade, encontre aquilo que vocês vieram buscar, o que nós viemos buscar. Encontre a sua verdade, no seu próprio ser, no ser que você é, na luz que você é. Assim seja. Amém. Podemos beber todos de uma vez só. Eu vou convidar o Fábio para poder conversar com vocês, e depois o Gilberto Franzoni para poder conversar com vocês também. Gratidão. Bom, pessoal, boa tarde. Alguns eu conheço, outros eu não conheço, né? Muito prazer, eu sou o Fábio Moraes, vim de São Paulo para cá com o Gilberto, para a gente fazer esse trabalho aqui com vocês da chamada sessão instrutiva, né? Quero crer que tem muita gente aqui que é a primeira vez, né, que vem. Quem que é a primeira vez aqui? Levanta a mão. Tem bastante gente aqui pela primeira vez, o que é muito bom, né? Sinal que as pessoas estão cada vez mais buscando essa atividade interna, essa atividade do despertar, que a gente chama, né, do chamado, do despertar da consciência. E é importantíssimo que estejamos aqui nesse círculo, nessa egrégora que vai ser formada aqui de energia, né? Que todos vamos nos beneficiar desse processo. Então, a primeira vez é isso, né? A gente às vezes fica nervoso, não sabe o que vai enfrentar, o que vai encontrar na nossa jornada, e tá tudo bem. Todos nós tivemos esse processo, eu passei por isso, o Gilberto passou por isso, a Marina passou por isso, o Zé, e todo mundo pela sua primeira vez, né? Então é natural a gente ter um pouquinho, né, de ansiedade, do nervoso. Isso vai acalmando, vocês vão ver que o chá ele traz um relaxamento no início, né? Uma amorosidade. A gente fala que depois, quem está a primeira vez, às vezes sai querendo abraçar a árvore, né? Faz pedido de casamento, né, Zé? E isso é bastante importante, essa movimentação, né? Às vezes as pessoas sentem um certo desconforto, né? Então a gente fala que é importante, levanta a cabeça, respira, né? Levanta a cabeça, é bastante importante, respira. Se você abaixa, muitas vezes você sente
piorar o desconforto, então é importante levantar a cabeça e respirar, ajuda bastante nisso. E para quem não aguentar, nós estamos aqui no verde, na natureza, então vomite aqui que está tudo bem, não vá para o banheiro, porque ali aí pode sujar e aí fica ruim para as outras pessoas que virão. Mas é um processo que a gente entende que não é 100% natural, às vezes é as nossas questões internas que se movimentam para que a gente não possa ver o nosso interior, então a gente acaba colocando para fora, mas faz parte do trabalho, tá? É importante, tem alguém que, meu Deus do céu, eu vomitei, não tem problema nenhum, vomitou, faz parte, volta, a gente vai estar aqui para auxiliar, eu, o Gilberto, a Marina e o José, então quem não tiver passando bem, quiser um auxílio, levante a mão. Nós vamos até o local de vocês, a gente vai auxiliar, vai conversar no que for preciso, tá? Então conte conosco aqui, nós somos aqui os orientadores. E espero que vocês aproveitem bem essa sessão instrutiva, né, que a gente chama, que é um pouquinho diferente de uma sessão, vamos dizer, tradicional, xamânica, de ayahuasca. O Gilberto obviamente vai colocar aqui essa importância, como é uma sessão instrutiva, que nós temos um exercício que é feito após o sino e a gente vai potencializar essa energia aqui. Então, mais uma vez agradeço a todos aqui, né, porque o trabalho é conjunto sempre, não é individual, né, apesar do nosso trabalho aí ser individual, mas aqui a gente forma uma egrégora que ajuda na potencialização do trabalho de todos, tá? Isso é bastante importante aqui. Então aproveitem esse momento para as questões, para a questão da meditação, né? A gente evita ficar passeando para lá, para cá, obviamente, vou ali, cuidado porque tem um rio aqui, às vezes você está na borracheira que a gente chama, né? Cuidado ali, então a gente vai ficar atento a isso. Depois volte para o seu local, faça esse trabalho interno, essa movimentação, porque nós estamos falando aqui de 3, 4 horas de sessão no máximo, desse trabalho de interiorização que vocês vão fazer dentro de vocês. Então, aproveitem ao máximo esse trabalho que é bastante importante, tá bom? Obrigado a todos. Vou passar a palavra agora para o Gilberto. Gente, boa tarde. Então, vou me apresentar oficialmente agora, né? Meu nome é Gilberto Franzoni. Eu sou o autor desse livro aqui, ó. Chama Uma Mensagem Cósmica. Alguns conhecem, já beberam ayahuasca com a gente. Outros podem vir a conhecer, né? Esse livro aqui, então, é uma espécie de manual, né? Manual de ascensão. Como que eu busco a minha ascensão interna. Então, tá aqui, né? Quem tiver interesse, nós trouxemos livros aqui, tá? O livro é vendido a preço de custo, R$ 27,00, tá? E vocês depois podem fazer o Pix para o Fábio, tá? Que esse livro foi o Fábio que comprou, daí então volta para ele. A gente não tem nenhuma finalidade lucrativa com o livro, entendeu? O Fábio comprou essa quantidade de livros para fornecer para vocês mesmo aqui em São Paulo, ou São José, quando a gente viesse para cá, tá? E o livro vai te dar informações que vocês muitas vezes vão ver aí na experiência com a ayahuasca. Quem tiver interesse, depois só conversar comigo no final da sessão, nós trouxemos bastante aqui, tá? Bom, pessoal, então, quem sou eu, né? E por que eu estou aqui? Então, eu sou um divulgador. A melhor palavra seria mensageiro, por isso que o livro se chama Mensagem Cósmica. Então, eu sou um mensageiro. Que tipo de mensagem eu vim trazer para vocês? A mensagem de que vocês são muito mais do que a gente está vendo. A mensagem de que nós somos muito mais do que essa parte física, essa parte matéria. Então, nós podemos dizer que nós somos, antes de ser matéria, nós somos energia. Ou, poderemos traduzir isso, antes de ser matéria, somos espírito. Só que o detalhe é que o mundo, o nosso mundo, tal como ele está, ele nos condicionou na matéria. Então, o que acontece? A gente não enxerga mais nada do espírito. A gente ficou como se estivesse vendado. Então, a mensagem é, olha, vamos utilizar um recurso da Mãe Natureza, porque a ayahuasca é isso, é um recurso da Mãe Natureza. E vamos tirar as vendas, entendeu? Esse que é o objetivo de servir a ayahuasca. Quando eu percebi isso, há 20 anos atrás, 2002 eu percebi isso, que a ayahuasca me tirou as vendas, eu acordei. Acordei para isso que nós chamamos de espiritualidade.
E aí fui no meu processo de desenvolvimento, né? Percebendo que a ayahuasca era um instrumento extraordinário, assim, extraordinário mesmo, assim, né? Aí nós começamos a ter a ideia de trazer a ayahuasca nesse formato, num formato de realmente encontrar a nossa espiritualidade interior, porque é interna. Então, essa é a motivação que nós temos hoje de trazer para vocês, de que vocês encontrem aquilo que vocês estão buscando aí dentro. Até vocês podem ter uma experiência e achar que vocês estão vendo coisas para o lado de fora, mas não estão não, tá? O que vocês estão vendo é do lado de dentro. E olha que coisa interessante. A gente tem o hábito de espelhar o que a gente tem dentro para o lado de fora. Então, se nós temos dificuldades dentro, a gente espelha isso para o lado de fora. Então, o mundo é um reflexo, o mundo é um espelho. Então, se vocês tiverem dificuldade, nada mais é do que o chá mostrando numa lente, né? Ele amplia isso e mostrando a dificuldade de vocês. Se vocês tiverem essa dificuldade e começarem a passar mal, levanta a mão e me chama. Normalmente eu fico com o olho aberto aqui. Então levanta a mão, me chama e fala, ó, não estou dando conta, pode chamar, não tenha medo, tá? Ou eu, ou o Fábio, ou a Marina, o Zé, a gente já está, assim, habituado a fazer esse atendimento e encontrar uma forma de trazer a pessoa para um equilíbrio. Aí quando ela volta para o equilíbrio, a experiência continua, mas sem aquele passar mal. Se por acaso a experiência for muito intensa, e mexer com o estômago, mexer aqui, né, com a parte interna de forma que ela não consiga, pode acontecer de vomitar. Então, se por acaso vocês vomitarem, é normal, não sintam vergonha, né? Não sintam que estão fazendo alguma coisa errada, porque não estão fazendo nada errado, tá? Pode acontecer. Se não acontecer, a gente acha que é melhor, que você superou os seus processos, né, sem o vômito. Mas se acontecer, nós estamos num ambiente aqui, um ambiente tranquilo, né? Pode vomitar aí mesmo na grama, né? Não tem perigo, certo? A ayahuasca, ele é um chá, né, feito de dois vegetais, o mariri e a chacrona. O mariri é tipo de um cipó e a chacrona é tipo de um arbusto, né? Parece um pé de café. Então, junta esses dois, né, numa panela com água e ferve e faz literalmente um chá. Você coloca camadas de mariri triturado, camada de chacrona, camada de mariri e faz um chá. Por isso que tem essa coloração aqui, né, meio marrom, meio avermelhado, assim. E por isso que ele tem esse gostinho intenso também, né? E o que ele vai fazer com a gente? A ayahuasca vai dar uma percepção de um outro mundo que ele já existe, mas a gente não tem acesso, que é o chamado mundo astral. Então ele faz uma astralização, tá? E vocês vão perceber essa astralização, como que vocês vão perceber? Com relaxamento. Vocês vão relaxando, vai dar até um sono, é normal. Vocês vão relaxando, 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 e o chá vai convidando vocês para ir para essa outra dimensão chamada astral. O que vocês vão fazer? Solta, relaxa, relaxa. Deixa a experiência seguir. Tá? E a experiência vai ser conduzida de que forma? Pelas músicas. Então, há mais de 20 anos eu pesquiso músicas que são adequadas para sessões de chá ayahuasca, sessões instrutivas. E elas vão conduzir todo o processo. Então elas são instrutivas no sentido que a música está instruindo, sabe? Tá, essa é uma parte. Uma outra parte é essa folhinha que eu dei para vocês, né? Então essa folhinha que eu passei para vocês, ela está trazendo um tema. Então, por que a sessão instrutiva traz temas? Porque nós queremos, por meio da ayahuasca, chegar naquela frequência X, que no caso é da Mãe Divina. E a gente quer saber se esses autores de esoterismo, esses autores místicos, se de fato eles falaram alguma coisa que é real, é verdadeiro. Então, por exemplo, nós temos um autor chamado Samael Aun Weor, que escreveu vários livros, que é uma citação que eu fiz aí, e ele fala dos 5 aspectos da Mãe Divina. Então a gente bebe ayahuasca e vai ver, entendeu? Vai ver se isso é real. Então ele fala, por exemplo, da Mãe Divina Prakriti, que é a imanifestada. Essa nenhum homem, nenhuma mulher pode tirar o véu. É aquela que criou tudo isso. Ele fala, por exemplo, na Mãe Divina como mulher,
né? Então a gente pode olhar o nosso aspecto feminino, tanto os homens também podem olhar o seu aspecto feminino, e a mulher também compreender melhor o seu próprio aspecto. Ele fala na Mãe Divina morte, né? Mãe Divina que faz ela ceifa, né? Ela traz esse aspecto da morte. E a morte e a vida estão juntos, né? Então a gente pode olhar também para esse aspecto da Mãe Divina, né? Ali fala da Mãe Divina natureza. Então nós estamos no meio da natureza. Então a gente pode olhar para a natureza e ver esse aspecto feminino, esse aspecto cósmico, né? Manifestado aqui na natureza. Por isso que o Fábio falou, dá vontade de abraçar a árvore, né? Porque a gente está naquela força de sentir a natureza. E ele fala da Mãe Divina como aspecto interno, chamado elemental intercessor. Então são os 5 aspectos da Mãe Divina, que é uma energia que corre pela nossa coluna, que foi chamada também de Kundalini. Kundalini no mundo oriental, no mundo ocidental, o Espírito Santo. Mesma coisa, tá? Espírito Santo, Kundalini, as duas coisas são a mesma. Então olha que coisa legal, olha que coisa bonita. Nós podemos interagir com o Espírito Santo por meio desse instrumento da Mãe Natureza chamada Ayahuasca. Então tudo isso está à nossa disposição. A sessão vai seguir da seguinte forma. Nós vamos tocar as músicas, daqui 5 minutinhos no máximo, porque a borracheira já está chegando. O que é borracheira? A borracheira é uma sensação de relaxamento. Então ela já está chegando para vocês, né? E quando ela se estabelecer, é hora de eu parar de falar e colocar as músicas, tá? Daqui uns 5 minutos, mais ou menos, né? Bom, aí a sessão vai se desenrolar com várias músicas, uns 40 minutos mais ou menos. Aí nós vamos fazer um exercício. É claro, o exercício é livre, não tem necessidade de fazer o exercício. Aqueles que quiserem fazer o exercício, eles vão mudar a frequência deles, eles mudam, sabe? Vai para uma oitava superior. Então, se vocês quiserem fazer o exercício, eu vou convidá-los a fazer. Mas se vocês quiserem ficar sentadinho e não fazer, tá tudo bem, tá? Se a experiência tiver, porque o exercício envolve ficar de joelhos, tá? E tem um fundamento isso, tá? Se a borracheira estiver muito alta, e você não conseguir ficar de joelhos, tenta fazer sentado, tá? Mas aqueles que conseguirem ficar de joelhos, é melhor. Por quê? Porque a gente tem uns chakras aqui nos joelhos que se comunica com o planeta. Então, isso a religião não ensinou para nós, não é mesmo? Já viram que na religião tem um momento em que as pessoas ficam de joelhos, mas ninguém sabe por quê, não é? É por isso, porque a gente tem uns chakras aqui. O que é chakra? Chakra é sentido, tipo visão, tipo audição, tipo paladar, é um sentido. Só que é de outro corpo, né? Esse aqui dos joelhos é do corpo vital. E a gente tem mais 7 que é do corpo astral. Tudo isso a gente vai estudar em detalhes e está no meu livro também, tá? Então a gente faz uma comunicação com o planeta por meio deste ponto, que é dos joelhos, tá? Depois, né, caso vocês queiram, a gente pode avançar, o exercício pode avançar para um outro nível, né? Então, que é o nível do acesso ao Espírito Santo. Para isso, a gente vai fazer um seguinte exercício. A gente vai fazer um tipo de um triângulo assim com a mão, a gente coloca a testa assim e a gente leva a testa lá no chão. Então, isso é uma postura de humildade diante do planeta, diante dessa Mãe Natureza que nos criou, porque todos nós somos filhos desse planeta. Os nossos átomos vieram da onde? Daqui, né? Tudo, as nossas células, nossos átomos, tudo é do planeta. Então nós estamos reverenciando o planeta. E aí tem umas palavras que eu vou guiando vocês, uns decretos, né? E a gente vai pedir então para conhecer a Mãe Divina e para conhecer o Espírito Santo. É bem rapidinho, o exercício demora coisa de 5 a 10 minutos, mas ele muda a frequência da sessão. Por isso que ela é chamada de sessão instrutiva, tá? Lembrando que o exercício é livre, tá? Tocou o sino, eu vou convidar vocês. Quem quiser fazer está tudo bem, quem não quiser fazer está tudo bem. Tá certo? Pessoal, então, como a borracheira já está chegando, né, eu já vou colocar as músicas aqui. E daqui a uns 40 minutos, na hora que tocar o sino, eu vou convidar vocês para fazer o exercício. Tá bom? Orientações básicas, assim. Orientações básicas sobre o uso do chá. A gente serviu uma dose inicial. Algumas pessoas são mais sensíveis, de repente essa dose já vai servir para a sessão inteira. Outras pessoas não são tão sensíveis, daqui mais ou menos 1 hora a gente chama para servir mais um pouquinho, né? E se a pessoa ainda não pegou isso que a gente chama de borracheira, depois de 1 hora a gente chama de novo
bebe mais um pouquinho. Então, como que vocês vão saber se vocês vão beber ou não vão beber? Pelo estado que vocês estão. Se vocês estiverem numa experiência muito alta, isso vocês vão perceber. Isso não precisa. Se vocês perceberem que a experiência não chegou naquele ponto que você gostaria, aí você pode vir beber mais um pouco de chá. Tá? Então depende de cada um. Então, quem é muito sensível, com essa dose que nós damos, já vai ter uma ótima experiência. Quem não é tão sensível, vai beber de novo daqui uns 40 minutos, mais ou menos. Tá? 30, 40 minutos. E depois, aí vai ter o último momento. Qual que é o último momento que a gente bebe o chá? Faltando 1 hora para terminar a sessão. Por quê? Porque daí é uma questão de segurança. Você bebe o chá, aguarda mais ou menos 1 hora, ele vai fazer o efeito dele, a sessão vai acabar, a Marina vai fazer a fala dela de conclusão, o Fábio também, eu também, todo mundo vai voltando, entendeu? Vai voltando aqui para a Terra, porque a sensação é que a gente sai da Terra, né? Vai voltando, e daí todos nós saímos bem tranquilos daqui. Né? Muitos vão dirigir, então precisam estar bem, eles precisam voltar aqui para, literalmente voltar aqui para a Terra, tá bom? Então pessoal, uma excelente sessão para vocês. Lembre-se, né, dessas orientações que nós demos. Uma orientação que é muito válida é o seguinte: se você tiver com dificuldade, olha para cima e puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Certo? Puxa o ar pelo nariz, olhando para cima. Qual que é a explicação científica disso aí? Quando nós olhamos para fora, nós temos só uma fatia do espectro eletromagnético, bem pequenininha, que vai do vermelho até o violeta. É isso que a gente enxerga, mas não é só isso que existe. Para baixo tem o infravermelho, para cima tem o ultravioleta, né, raios X, etc. Então a gente só enxerga isso aqui. Quando você bebe ayahuasca, o que acontece? Você abre isso. Então você vai enxergar infravermelho e vai enxergar ultravioleta também. É muito interessante isso. Se você olhar para cima, você vai estar na espiritualidade. O ultravioleta é a espiritualidade. Se você olhar para baixo, você vai estar no infravermelho. O infravermelho, numa linguagem mística, né, é o submundo, ou os infernos, coisa do tipo, né? Então aí você vai ver coisa ruim. Tá? Então lembre-se disso. No momento que você sentir algum apuro, olha para cima e respira. Por que a gente puxa o ar? Porque o ar solta. O ar é a primeira coisa que a gente puxa quando a gente nasce, né? Então o ar é a própria divindade se manifestando em nós. E ele é um equilibrador mental, né? Porque o ar, elemento ar, a mente ela é equilibrada pelo elemento ar. Tá? O nome do mestre do elemento ar é Pavana. Então é a hora que você puxa o ar conscientemente, o Pavana está te equilibrando. Tá? E vão vir muitos mestres ajudar vocês. Então é muito provável que vocês interajam com esses mestres aí, os mestres da Fraternidade Branca, né? E façam aí o trabalho interno de vocês. Então, uma ótima sessão para vocês e até daqui a pouquinho, tá? Vamos lá, vamos para as músicas.
Pode beber agora, pode beber. Mas acho que tem mais. Pessoal, chegou a hora do nosso exercício. Para aqueles que quiserem fazer, pode usar a folhinha para colocar aqui, ó, e ficar de joelho, assim, tá? E daí vocês vão se guiar pela minha voz, ok? E vão falar logo depois de mim. Esse exercício, ele pede uma postura. Postura de joelhos, mão esquerda aqui, mão direita aqui. Primeiro a mão esquerda aqui no ombro, mão direita no outro ombro, tá bom? Por quê? Uma postura antiga, egípcia, tá? Faz a energia circular melhor, tá certo? Então vocês mantenham assim, fechem os olhos e seguem pela minha voz. Tá? Como nós estamos numa experiência de ayahuasca, busque dentro de vocês essa experiência acontecendo dentro de vocês, tá? Então vamos lá. Para aqueles que quiserem fazer então, nós podemos começar. Respira fundo, fecha os olhos. Vamos fazer a primeira parte. Eu falo, vocês falam na sequência. Combinado? Então vamos lá. Começando. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Quero lhe conhecer. Quero lhe conhecer. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Quero lhe conhecer. Quero lhe conhecer. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Quero lhe conhecer. Quero lhe conhecer. Sinta essas palavras entrando dentro de vocês e fazendo esse movimento lá dentro. Agora nós vamos fazer um mantra que faz a invocação da Mãe Divina. O mantra é I-A-O. Então só que a gente alonga as vogais, né? I-A-O. Tá bom? Bem alongado. Então vamos lá, vocês podem falar logo depois de mim. Começando. Eu sou. Eu sou. Vocês podem ir junto comigo, tá? Vamos de novo. Eu sou. Eu sou. De novo. Eu sou. Eu sou.
Sinta essas palavras agora fazendo efeito dentro de vocês. Busca esse princípio cósmico feminino, que nós chamamos de Mãe Divina. E o nome sagrado dela é Iao. Por isso que a gente fez esse mantra. É uma invocação. Muito bem, agora nós vamos à segunda parte do exercício. A segunda parte do exercício você faz um triângulo assim com a mão, coloca a testa aqui dentro e leva lá no chão assim, ó. Assim, ó. Ok? E fica nessa posição e vocês vão falar logo depois de mim. Se não conseguir ajoelhar, faz sentado mesmo, tá? Mantenha essa posição para a gente fazer essa invocação. Começando. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Permita-me conhecer, seu esposo, o Espírito Santo. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Permita-me conhecer, seu esposo, o Espírito Santo. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Permita-me conhecer, seu esposo, o Espírito Santo. Nessa postura de máxima humildade, sinta o Espírito Santo chegando em vocês. Sinta-se iluminado por essa sabedoria, por esse conhecimento eterno, pelo ser que você é. Perceba os seus chakras se abrindo e a energia fluindo dentro de vocês. Muito bem, podemos voltar à posição de joelhos. Cruze novamente os braços, esquerdo, direito. Dá uma limpadinha aí na terra. Aí vai lá, braço esquerdo aqui no ombro, braço direito. Tá? Primeiro o esquerdo e depois o direito. Isso significa o Pai sobre todas as coisas. Tá? Braço direito. Essa é a representação. O esquerdo material, o direito espiritual. Tá? Muito bem. Fecha os olhos. Nós vamos concluir o exercício agora. Pode falar logo depois de mim. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou Alfa e Ômega. Eu sou Alfa e Ômega. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Vamos de novo. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou Alfa e Ômega. Eu sou Alfa e Ômega. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. De novo. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou Alfa e Ômega. Eu sou Alfa e Ômega. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Feche os olhos. Sinta essa potência do eu sou, o que eu sou, dentro de vocês. Perceba a sua energia se expandindo. Perceba um fogo na sua coluna, que é a representação do Kundalini. E se sinta dentro de Alfa e Ômega, do Pai Divino e da Mãe Divina. Sinta essa presença. Muito bem, pessoal, o exercício está concluído e segue a sessão, tá? Se vocês não estiverem sentindo ainda a experiência, pode vir beber mais um pouquinho de chá, tá?
E assim a gente agora vai dando dosinhas menores até terminar a sessão. Então, agradecido pelo exercício e vamos seguir. Gente, só queria agradecer. Foi uma sessão lindíssima na vibração da Mãe Divina. Sei que vai demorar um tempo para todo mundo integrar isso e entender, mas é o que eu falei para vários de vocês hoje. É para dentro, né? Isso tudo que a gente viu hoje, isso tudo que a gente sentiu hoje, está dentro da gente, né? E tudo bem a gente olhar para dentro e integrar tudo isso que a gente viu que faz parte, né? Mas achei todo mundo muito corajoso. Mas é o que o Gilberto falou, chamamos ela e ela veio, né? E ela veio com essa força desse amor. E daí queria saber se a semana que vem a gente já pode fazer outro. Tá tudo bem? Tá dentro, né? Então, a gratidão, e eu vou passar a palavra para o Gilberto e para o Fábio. Eu agradeço de todo o coração, gente. Bom, gente, de novo agradecendo realmente a presença de todos. Como eu disse lá no início, é um trabalho conjunto, né? Apesar do individualismo do trabalho, mas a egrégora se forma, né? E o conjunto potencializa tudo que nós fizemos aqui. Então, é importante que a gente leve para o nosso dia a dia esse trabalho que nós fizemos, porque é assim que a gente vai produzir mudanças dentro de nós, no nosso dia a dia. A hora que você está no seu trânsito, a hora que você está com a sua esposa, com o seu marido, a hora que você está com a sua reunião, na sua reunião da empresa, com a sua família, essa observação de melhora, de postura,
ela é diária, né? Não adianta a gente vir aqui, né, fazer uma sessão maravilhosa, como a gente já fez várias sessões maravilhosas, e não produzir na nossa vida essa mudança. Então o principal é que vocês produzam dentro da vida de vocês essas mudanças que a gente vai pouco a pouco implementando, né? Não é fácil, obviamente, né? Ela é desafiadora, mas por ser desafiadora é que a gente, quando vence, realmente tem um conforto maravilhoso dentro do ser que nós somos, né? Então, grato pela presença de todos. O ano que vem nós vamos, né, estender isso, vamos ter no mínimo 12 sessões aí ao longo de 2026. O Gilberto estará conosco em algumas estaremos juntos, sozinhos. E quem quiser participar, todos estão convidados para esse processo interno de ascensão, porque isso é um processo. Quem estiver disposto a colocar energia nesse processo, nós podemos ajudá-los e orientá-los. Obrigado, gente. Muito obrigado. Pessoal, então agora chegou a hora de eu fazer os agradecimentos para vocês, né? Porque assim, realmente foi uma linda sessão. Então quero agradecer de coração Marina, o Zé, cadê o Zé? Lá, Zé, né, que são os nossos anfitriões. Muito obrigado por permitir que a gente viesse aqui e trazer essa experiência para vocês. Muito obrigado o Fábio, né, e a Michele, que me recebem na casa deles. Eu venho lá da região de Londrina, sou de Cambé, né? Gratidão. Ele me corrige toda vez. E o Fábio me recebe na casa dele, né? E ele e a Michele são pessoas extraordinárias, né, para a gente poder fazer esse trabalho aqui com vocês. É importante que vocês entendam que esse trabalho é 100% voluntário. Eu não ganho nada para vir aqui. O livro, né, que está disponível ali, ele é preço de custo. R$ 27,00 é o preço do papel, da editora, sério. O que eles me mandam, né, lá, olha, isso aqui é o custo, eu vendo pelo custo. E por que que é assim? Isso é muito importante de entender, sabe? Porque nós estamos numa sessão instrutiva. A sessão instrutiva precisa ter entendimento das coisas. Porque isso foi um acordo que eu fiz. Com quem eu fiz esse acordo? Com a Fraternidade Branca. Então, para que eu, né, me tornasse um mestre da Fraternidade Branca, o que eu precisava fazer? Seguir as regras da Fraternidade Branca, né? E quais são as regras da Fraternidade Branca? Ensinar, ensinar e ensinar sem nenhum tipo de interesse, sem nenhum tipo de lucro, tá? Então, o livro é vendido a preço de custo, a minha vinda para cá é totalmente isenta de qualquer tipo de negociação de dinheiro, né? O que o Fábio e a Marina, eles colaboraram comigo? Com a minha passagem. E o Fábio me recebe na casa dele, então eu tenho um lugar para ficar e eles me dão a passagem e eu venho para cá. Então é isso que acontece. Todo o resto é pela graça, né, e de graça. Então essa experiência que vocês tiveram, essa experiência da sessão instrutiva, é uma construção dos últimos 20 anos. Que eu bebi ayahuasca em 2002 pela primeira vez. Então ela vem sendo construída dentro de mim. Sendo construída. E agora nós temos um formato, nós temos uma forma de trazer isso para o mundo, que é na sessão instrutiva. A ayahuasca feito com uma qualidade dessa aqui é muito diferente de você beber ayahuasca em outros movimentos, em outras formas, em outras dinâmicas. Não que seja certo ou errado, isso a gente não faz esse julgamento de valor, tá? Porém aqui, né, nessa maneira como nós trazemos para vocês, ela é direcionada para o processo de ascensão. Tá? Então, vamos entender o que é isso. O que é processo de ascensão? Por que eu insisto nessa forma? Nós estamos vivendo, nesse exato momento, e é importante que vocês entendam isso. Lembra da coisa da religião? Separação do joio e do trigo? É isso aí. Só que não é esse Deus antropomórfico, esse Deus, né, que as pessoas supõem que ele existe, porque ele não existe, tá? Esse antropomórfico que parece um homem barbudo, né, que vai determinar quem é bom e quem é ruim, quem serve e quem não serve, isso não existe. Isso é real, não existe. O que existe? A minha tomada de decisão. Eu sou soberano em relação à minha tomada de decisão.
Então, como é que vai ser essa separação do joio e do trigo? Não é alguém que vai determinar, entendeu? Não é alguém externo que vai determinar. Quem vai determinar essa separação sou eu mesmo. Se eu mudo a minha vibração, o que aconteceu? Eu vou para outra dimensão. Se eu não mudo a minha vibração, vai para baixo. Então, a sessão instrutiva, ela fala de responsabilidade. Responsabilidade energética. Existem certas densidades que vocês provavelmente viram dentro de vocês, o que é chamado de trevas, elementos densos, etc. Aqueles que lerem meu livro vão ver que eu falo sobre elementos densos. E a sessão instrutiva chama a gente para a responsabilidade. Olha, né, tem esse elemento denso aqui dentro de mim. Não quero mais. Esse negócio me puxa para baixo, entendeu? Me puxa para baixo. Eu não quero mais isso aí. Então eu vou renunciar a isso aí. Eu vou limpar isso dentro de mim. Naturalmente eu vou subir. Essa que é a tal da separação do joio e do trigo. Ela é interna, é de cada um. Né? A sessão instrutiva ela foi construída para trazer essa mensagem. Né? Então, estou resumindo aqui para vocês as 400 páginas do livro, né? Mas é isso aí. No livro eu falo isso de uma maneira bem, né, degrau por degrau, falando detalhe por detalhe do que é um processo de ascensão. Mas resumidamente é isso. A gente precisa fazer uma limpeza no nosso interior, traumas, né? Quantas pessoas viveram aqui cenas de traumas, transformaram lá dentro delas e agora não tem mais os traumas, desapareceu. Essas coisas negativas nos puxam para baixo. Então a decisão é nossa, né? A decisão é pessoal, é individual. Então eu quero viver uma outra experiência, uma experiência na minha espiritualidade, eu decido. Só que não basta eu decidir, está resolvido, não. Você precisa fazer, você precisa de uma ação. E que ação é essa? Essa ação é uma ação de limpeza, uma limpeza interior. Então você vai olhar de dentro de você, você vai olhar dentro da sua dor, né? E daí você vai conseguir fazer essa liberação. Todos nós temos dores. Cadê o Zé? O Zé tá bem. Aí, ó. Não, o Zé, o outro Zé. Zé, tá no banheiro. Eu queria pedir permissão. Vou pedir para cá. Ó, pedir permissão para cá. Aí, isso. Só porque o Zé passou por um processo de dor. Aí eu falei assim, Zé, né, vamos olhar dentro dessa dor? E nós fomos entrando dentro da dor. Fomos entrando. E eu fui guiando ele. Esse é o meu papel, um guia. Eu posso guiá-los. Isso eu posso fazer. Eu não posso fazer por vocês, isso não. Aí nós fomos entrando. Verificamos o arquivo. Era um arquivo de vidas passadas. Isso é tão real quanto a comida que nós estamos comendo. E vocês podem perceber isso na ayahuasca. Na ayahuasca vocês vão para outra dimensão. Nessa outra dimensão não tem o tempo, não tem o espaço. Você está fora do tempo e do espaço, aí você pode verificar por você mesmo. Nós entramos ali dentro daquela dor, fizemos o resgate e a dor desapareceu. Então onde que estão as nossas dores? Dentro da gente. E como é que a gente vai solucioná-las? Abrindo esses arquivos, são arquivos celulares. Está dentro das nossas células. É isso que os místicos chamam de registros acásticos. Já escutaram esse nome? E o pessoal faz ali, né, uma firula na internet, né? E cobra 10 mil reais uma consulta. Aqui não, aqui a gente, né, fez uma colaboração simbólica para poder pagar a chácara e beber ayahuasca e eu estou aqui de graça. Então, né, é isso que nós fazemos. A gente abre os registros acásticos da natureza e onde eles estão? Dentro da gente, dentro das nossas células, fazemos as nossas limpezas e ó, saímos. Qualquer pessoa pode fazer isso. Não é porque eu desenvolvi a técnica, que eu sou especial, nada disso, isso não é real. Qualquer um de vocês pode aprender a técnica e fazer, inclusive com ayahuasca, inclusive sem ayahuasca. Entendeu? É muito interessante. Então, o que a ayahuasca faz? A ayahuasca dá uma espécie de upgrade na gente, assim. Ela dá uma condição para que você se concentre melhor, para que você abra o arquivo, para que você entre no astral, por isso que eu chamo de astralizador, e ali você vai fazer os seus movimentos. Tá? Então leve essa mensagem,
no coração de vocês, que vocês têm capacidade, né? A ayahuasca, ela vai ensinando vocês a fazer esse movimento. Mas um belo dia vocês vão estar em casa, e isso pode acontecer essa semana, tá? Porque a ayahuasca fica bastante tempo no organismo. Vocês vão sentir uma vontade de fazer um relaxamento, vai lá no seu quarto, fecha os olhos, entra dentro de você, vocês vão ter a experiência de novo, mesmo não ter bebido ayahuasca. Porque vocês vão aprendendo. Então a ayahuasca vai fazendo o quê? Ensinando vocês a entrar dentro de vocês. Ensinando a meditar. Tá? Então a meditação é isso. A ayahuasca te deu uma experiência de meditação. Então leve essa mensagem aí no coração de vocês, né, de que nós estamos aqui para ajudá-los e guiá-los, né? A gente vai combinar com a Marina de vir aqui pelo menos cada 6 meses, né? Mas assim, já estou falando para ela que independente da minha presença física, e assim, todo mundo é testemunha, tá? Depois ela fala, não é comigo. Ela, Marina, o Zé, Carlos, tem total condição de fazer isso que nós fazemos. O que eu faço, o que o Fábio faz, total condição. Porque eles já tiveram até curso comigo, já são um casal que sabe, né, fazer esse processo. É claro que eles vão treinar na lida, né? Vão treinando na experiência, né? Mas eles têm condição de guiá-los também, porque eles estão acordando, e é assim, um cego não dá para guiar outro cego, mas alguém que acorda, alguém que tem uma percepção clara desse mundo da espiritualidade, pode guiá-los, né? Então, o Fábio está no processo dele de acordar, né? A Marina, o Zé está no processo de acordar, e nós estamos convidando vocês também para esse processo do acordar, né? Então, esse é o despertar da consciência. A consciência do ser que nós somos, a espiritualidade, vamos falar assim, né? A nossa alma, ela está dormida, assim, ela dormiu, ela entrou na matéria e dormiu. Nós precisamos agora fazer essa nossa alma desabrochar e acordar. Esse é o despertar da consciência, né? E é por isso que nós estamos aqui, né? Para concluir a minha fala, né? É para convidá-los para o despertar, tendo a ayahuasca como instrumento. Não colocando a ayahuasca no pedestal. Não se coloca nada no pedestal, porque senão vira religião. Aí perdeu tudo, tá? Aí já era. Não. Nós utilizamos a ayahuasca como instrumento, respeitamos o instrumento. É igual respeitar um martelo, não é assim? Quem respeita o martelo, bate no prego, não bate no dedo, não é assim? É? Então a gente respeita o instrumento da Mãe Natureza, né? Então, aí nós temos outros instrumentos, além da ayahuasca. E é isso que eu falo no livro, existem outros instrumentos. Por exemplo, existe o jejum, que é o Ho'oponopono, e aí vai. Agora eu estou lançando o meu próximo livro, lá tem 16 instrumentos diferentes, 16 formas de você movimentar a sua energia interior. Resgate. Então, assim, na nossa próxima experiência de ayahuasca, já vai ter o próximo livro para vocês. Mas, por enquanto, tem esse, e esse já tem bastante informação sobre o processo de ascensão. Tá? Então, fica o convite para a nossa próxima sessão, que vai ser no dia 13 de dezembro, lá em São Roque, né, que aí na região do Fábio, ele que vai ser o nosso anfitrião, né, ele e a Michele, né, e fica esse convite, quem quiser participar dessa sessão. A gente não tem o tema ainda, o Fábio está definindo o tema, a gente vai definir, mas nós já vamos postar, né, para vocês aqui na próxima semana o tema, a data, o horário, tudo direitinho, valores, tudo direitinho, né, para vocês fazerem aí essa movimentação. E aqui em São José, a gente volta o ano que vem, provavelmente ali para março, abril, mas se a Marina topar, umas 2 vezes a gente volta. Independente da minha presença, já fizemos a abertura, eu conversei com o mentor da cidade hoje. Toda cidade tem um mentor, um guardião. São José também tem, evidentemente, né? E conversando com ele hoje, porque os mestres, eles se conversam, tá? A gente não vai fazendo as coisas porque a gente quer, entendeu? Então, conversando com o mentor, ele me autorizou a estar aqui fazendo esse trabalho. Então, você vê, tudo tem organização. A cidade tem um mentor, é a casa dele, é o corpo dele, né? Então, no momento que a gente entra aqui, a gente precisa pedir essa autorização.
e o mentor já deu essa autorização, então nós já fizemos a abertura, agora está aberto. Então, assim, as sessões instrutivas estão abertas para vir para São José. A Marina fazendo, né, sempre que possível, convidando vocês ali pelo grupo, o grupo vai ficar aberto para a gente se comunicar. Né? Quem quiser se comunicar comigo pode mandar mensagem pelo grupo ou no particular, fique à vontade. Tá? E é isso. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Não? Tranquilo? Gratidão por me escutarem. Tudo de bom. Valeu. Obrigado.